E aí, pessoal? E hoje vamos embarcar numa viagem pelas invenções que mudaram o mundo. Siga o canal e ative o sininho. Já pensou como saímos das cavernas para ter o mundo na palma da mão? Tudo graças a momentos de pura genialidade. Vamos conhecer criações que revolucionaram a humanidade, de objetos simples a tecnologias complexas. Prepare-se para descobrir as histórias, os gênios e os acidentes que deram origem a essas ideias. Pega a pipoca e vem comigo nessa jornada épica pela criatividade humana. Nossa jornada começa há mais de 5.000 anos, numa época em que a humanidade dava seus primeiros passos rumo à complexidade. Vamos embarcar numa viagem no tempo para testemunhar o nascimento de uma das invenções mais transformadoras da história. Na Mesopotâmia, o berço da civilização, onde os rios Tigre e Eufrates fertilizaram a terra e permitiram o florescimento das primeiras cidades. Foi nesse cenário de inovação e necessidade que a roda surgiu. Com a invenção da roda, uma ideia simples, mas de um impacto monumental. Uma solução engenhosa para um problema antigo, que mudaria para sempre a forma como nos movimentamos e interagimos com o mundo. Antes dela, tudo era arrastado, um trabalho árduo e demorado que limitava o potencial humano. Imagine o esforço necessário para mover grandes pedras ou transportar mercadorias pesadas, ou carregado, sobre os ombros de homens e animais, uma tarefa que exigia força e resistência extremas. A vida era dura e as possibilidades restritas. Um processo lento e exaustivo que consumia tempo e energia preciosos. A roda veio para aliviar esse fardo e abrir novos horizontes. A roda surgiu de rolos de madeira, uma observação inteligente da natureza e uma aplicação prática da física. Os primeiros rolos facilitaram o transporte, mas ainda eram limitados. Mas a grande sacada foi criar um disco com eixo, um sistema que permitia o movimento contínuo e eficiente. Essa inovação representou um salto gigantesco na história da tecnologia, permitindo o movimento contínuo, sem a necessidade de parar e reposicionar os rolos. A roda girava livremente, impulsionando o progresso da humanidade, inicialmente usada na olaria, para moldar vasos e outros objetos de cerâmica com mais facilidade e precisão. A roda do oleiro revolucionou a produção artesanal. Logo, alguém colocou duas rodas em um eixo, percebendo o potencial da invenção para o transporte de cargas maiores e mais pesadas. E criou a carroça, um veículo simples, mas que transformou a logística e a economia da época. A carroça abriu caminhos para o desenvolvimento. O transporte ficou mais fácil, rápido e eficiente, permitindo que as pessoas se deslocassem e transportassem seus bens com maior liberdade. O comércio floresceu, impulsionado pela capacidade de transportar mercadorias para lugares mais distantes e em maiores quantidades. A roda conectou comunidades e culturas, e as distâncias encolheram, facilitando a comunicação e o intercâmbio de ideias entre diferentes povos. O mundo se tornou menor e mais acessível. O conceito de movimento rotativo inspirou engrenagens, mecanismos complexos que permitiram a criação de máquinas cada vez mais sofisticadas, moinhos que aproveitavam a força da água ou do vento para moer grãos e produzir farinha, um alimento essencial para a sobrevivência. E toda a engenharia antiga, desde a construção de aquedutos e pontes até a criação de máquinas de guerra e instrumentos de medição. A roda estava presente em tudo. A roda foi o ponto de partida para a Revolução Industrial, impulsionando a criação de máquinas a vapor e outros equipamentos que transformaram a produção e a sociedade. E o mundo moderno, onde a roda continua presente em carros, trens, aviões e em inúmeras outras aplicações, facilitando nossas vidas e nos permitindo ir cada vez mais longe. A roda é um símbolo do progresso humano. Imagine o mundo no início do século XV, na Alemanha. Cidades medievais se erguiam com suas imponentes catedrais e ruas de paralelepípedos, um cenário de beleza e mistério.
Mas havia uma grande barreira para o progresso. A informação era um bem extremamente raro e valioso. Livros eram raros e caros, privilégio de poucos. A produção de livros era um processo lento e meticuloso, realizado à mão por monges em escritórios. Cada página era copiada com cuidado, tornando cada livro uma obra de arte única, mas inacessível à maioria da população. Então, surge a figura de Johannes Gutenberg, um inventor visionário que estava prestes a mudar o curso da história. Johannes Gutenberg revolucionou tudo ao criar a prensa de tipos móveis. Uma invenção engenhosa que democratizaria o acesso ao conhecimento. A grande sacada de Gutenberg foi criar letras de metal individuais, que podiam ser rearranjadas, abrindo um leque de possibilidades. Com essa inovação, era possível montar páginas inteiras de texto e imprimir centenas de cópias rapidamente. O que antes levava meses, agora podia ser feito em dias. O conhecimento se espalhou, rompendo as barreiras que o limitavam a uma elite. A alfabetização cresceu, à medida que mais pessoas tinham acesso a livros e outros materiais impressos. E ideias transformadoras circularam pela Europa, impulsionando mudanças sociais, políticas e religiosas. A imprensa foi motor da Renascença, permitindo que as ideias dos grandes pensadores e artistas da época se difundissem amplamente. Iluminismo, com seus ideais de razão e liberdade, também se beneficiou da disseminação de livros e panfletos. E Reforma, que desafiou a autoridade da Igreja Católica, espalhando suas ideias através de textos impressos. A invenção de Gutenberg quebrou o monopólio do saber, antes restrito a uma elite clerical e aristocrática. Pesquisadores compartilharam descobertas, construindo sobre o trabalho uns dos outros e acelerando o progresso científico. A ciência avançou a passos largos, impulsionada pela troca de informações e pela disseminação de novas ideias. E o povo ganhou voz, com acesso a informações que antes eram inacessíveis. A imprensa pavimentou o caminho para as democracias modernas, ao permitir que os cidadãos se informassem e participassem ativamente da vida política. O poder do conhecimento finalmente estava nas mãos das pessoas, transformando o mundo para sempre. Por milênios, a noite era sinônimo de escuridão e inatividade. No século XIX, cientistas como Franklin, Volta e Faraday desvendaram a eletricidade. Thomas Edison tornou a prática com a lâmpada incandescente, iluminando cidades e expandindo as horas do dia. Fábricas passaram a operar 24 horas, acelerando a revolução industrial. Motores elétricos e eletrodomésticos transformaram o trabalho e a vida doméstica. A eletricidade virou a espinha dorsal do mundo moderno, alimentando tudo ao nosso redor. Antes do telégrafo, mensagens viajavam na velocidade dos cavalos ou navios. Samuel Morse criou o telégrafo elétrico e o código Morse, transmitindo mensagens em segundos. Em 1844, a primeira mensagem oficial cruzou de Washington a Baltimore em instantes. Linhas telegráficas conectaram cidades e continentes, inaugurando a comunicação instantânea. O jornalismo, os mercados e as ferrovias foram revolucionados. O telégrafo foi a primeira rede global, precursor das redes sociais. O mundo ficou permanentemente conectado. Ao longo da história, a humanidade enfrentou inúmeras batalhas contra inimigos invisíveis. Doenças como a varíola, uma praga devastadora que deixava cicatrizes profundas não apenas no corpo, mas também na história. E o sarampo, outra doença altamente contagiosa, devastaram populações inteiras por séculos, causando sofrimento e morte em uma escala inimaginável. Essas doenças eram uma ameaça constante, pairando sobre a vida cotidiana das pessoas. No século XVIII, um médico inglês chamado Edward Jenner fez uma observação crucial. Ele notou que as ordenhadoras, mulheres que trabalhavam em contato próximo com o gado e que eram expostas à varíola bovina, curiosamente, pareciam ser imunes à varíola humana, a forma mais grave e mortal da doença.
Essa observação aparentemente simples continha a chave para uma das maiores revoluções da medicina. Intrigado, ele decidiu testar sua teoria de que a varíola bovina poderia oferecer proteção contra a varíola humana. E assim, Jenner criou a primeira vacina, um marco na história da medicina e da saúde pública. A vacina funcionava treinando o corpo a reconhecer e se defender contra a doença, sem realmente causar a doença em si. Era uma forma de enganar o sistema imunológico, preparando-o para um ataque futuro. A prática da vacinação se espalhou rapidamente pelo mundo e, após uma campanha global de vacinação, a varíola foi oficialmente erradicada em 1980, um triunfo da ciência e da colaboração internacional. Inspirados pelo sucesso de Jenner, Louis Pasteur e outros cientistas brilhantes desenvolveram vacinas para combater outras doenças devastadoras, como a poliomielite, o tétano e o sarampo, entre muitas outras. As vacinas tiveram um impacto profundo na saúde humana, aumentando drasticamente a expectativa de vida e salvando milhões de vidas da ameaça constante de doenças infecciosas. Elas transformaram fundamentalmente a história da saúde pública, tornando o mundo um lugar mais seguro e saudável para todos. E hoje, com a mesma dedicação e inovação, seguimos protegendo gerações inteiras de ameaças invisíveis, garantindo um futuro mais saudável para todos. No início do século XX, Henry Ford transformou o automóvel de luxo em item acessível. Com a linha de montagem, o tempo de produção despencou e o preço caiu. O carro deu liberdade de movimento, criou subúrbios e impulsionou o turismo. Indústrias inteiras surgiram ao redor do automóvel. A economia global se remodelou em torno do petróleo e da produção em massa. O automóvel redesenhou cidades, economia e estilo de vida. Ele virou símbolo de liberdade e progresso. O sonho de voar virou realidade com os irmãos Wright em 1903. Eles entenderam que controlar o voo era o segredo, não só levantar voo. O primeiro voo durou 12 segundos, mas inaugurou a era da aviação. Aviões evoluíram rapidamente, encurtando distâncias e conectando o mundo. O comércio global e o turismo explodiram. O avião nos deu uma nova perspectiva do planeta. O céu deixou de ser o limite. Durante a Segunda Guerra, surgiu a necessidade de cálculos rápidos e complexos. Os primeiros computadores eram enormes e restritos a governos. O transistor, o circuito integrado e o microprocessador miniaturizaram e baratearam os computadores. O computador pessoal revolucionou trabalho, ciência e entretenimento. Ele virou uma extensão da mente humana, ferramenta universal de criatividade. Preparou o terreno para a próxima revolução, a internet. A internet nasceu como um projeto militar para conectar computadores e resistir a ataques. A ARPANET evoluiu, e nos anos 90, a World Wide Web de Tim Berners-Lee democratizou o acesso. Qualquer pessoa podia criar e acessar páginas, transformando a internet em biblioteca global. Novas indústrias surgiram: e-commerce, redes sociais, streaming. A internet redefiniu trabalho, aprendizado, consumo e relações. Ela deu voz a todos e conectou a humanidade. Hoje, vivemos em uma teia digital que envolve o planeta. O smartphone reuniu computador, internet, câmera, GPS e muito mais no nosso bolso. Em 2007, o iPhone revolucionou com tela multitoque e a App Store. O smartphone virou nosso canivete suíço digital. Telefone, câmera, mapa, carteira, jornal e TV. Mudou comunicação, economia, ativismo e acesso à informação. Trouxe desafios como privacidade e vício, mas também oportunidades inéditas. O smartphone é o controle remoto da vida moderna. Ele define a nossa era. E aí, qual dessas invenções você acha que mais mudou o mundo? Da roda ao smartphone, cada uma transformou a humanidade de um jeito único. A história das invenções continua sendo escrita agora mesmo. Comenta aqui embaixo qual foi a mais importante para você.
Não esquece de curtir. E até a próxima!